Glória a Deus, amém. Quantos estão felizes com o Senhor, diz amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é um culto atípico, né? Culto no dia da véspera de Natal. Eu não me recordo da gente ter tido um culto assim, pastor, no dia 24, na véspera mesmo. Pastor Ailton, que é para provar mesmo quem está na presença do Senhor mesmo, como é que é? Amém. Mas nós estamos aqui, né, atendendo ao chamado do pastor Ailton, ao chamado do nosso Deus também, para estar na presença dele, que existe um convite permanente do Senhor para nós, né? Na palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Então esse convite ele ecoa por todo o tempo, todos os dias, toda hora. O Senhor anseia por estar conosco. Ele anseia em ter um pouco da nossa atenção, em ter um pouco do nosso tempo. E quantas vezes nós não temos esse tempo para o Senhor? Quantas vezes, como o pastor disse, nós nos encontramos como Marta. Eu preciso confessar para os irmãos que hoje eu estava igualzinho Marta. O dia todo assando carne, preparando um monte de coisa, né? E a hora que eu olhei no relógio, eu falei: opa, é hora de parar, tem que parar isso aqui, parecendo... agora é hora de ser Maria, né? Eu passei quase o dia todo sendo Marta, e eu falei: não, agora é hora de ser Maria, né? Um pouco, adorar o Senhor, estar na presença dele, porque ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você está aqui, glória a Deus que nós estamos aqui. E se nós estamos aqui é porque o Senhor tem algo a falar ao nosso coração nesta noite, amém? Eu creio que o Senhor já falou no nosso coração, mas Ele vai falar um pouco mais. Eu prometo aos irmãos que eu vou ser rápida, vou ser objetiva, né? Porque o pastor diz que tem muita gente que está aqui e está pensando numa ceia, numa mesa farta, que está pronta e te esperando. A minha ainda não está pronta, eu tenho que finalizar. Então, assim, eu ainda estou com a incumbência de preparar um pouco dessa mesa, amém? Mas glória a Deus por isso. Então eu gostaria, irmãos, hoje, na véspera de Natal, eu não poderia deixar de falar do nascimento de Jesus. Eu não poderia deixar de falar desse dia tão especial para nós como cristãos, que amamos o Senhor Jesus. Então o pastor Ailton já falou um pouco, vou falar um pouco mais, mas não vou ser cansativa, amém? Gostaria que os irmãos abrissem lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 2. Mateus, no capítulo 2. Eu gosto da versão de Mateus, quando ele narra aqui o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é bem objetivo, ele é bem direto. Ele pula algumas partes, ele vai direto ao assunto, ele começa o livro já falando a respeito aqui do nascimento de Jesus, da chegada de Jesus. Ele não é tão detalhista quanto Lucas, quanto alguns outros evangelhos, ele é um pouco mais objetivo. E o enfoque principal de Mateus é falar de Jesus como Messias que veio e habitou entre nós. Então, nós vamos ler um pouco mais a respeito disso. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus, no capítulo 2. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia
que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Até aí. Glória a Deus. Irmãos, esses versículos que eu acabei de ler, eles narram o nascimento de Jesus e a chegada dos magos que o haviam de encontrá-lo. Mas eu quero falar com vocês nesse texto, quero falar a respeito de 3 grupos de pessoas aqui, que a gente leu sobre eles e eles estão inclusos aqui. Veja bem, quando começa esse capítulo, fala: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo em que o rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Esse rei Herodes, irmãos, aqui na palavra do Senhor vai falar de 4 Herodes. Esse Herodes aqui era Herodes, o Grande, conhecido por sua crueldade. Era um rei extremamente cruel. Ele tinha uma certa obsessão pelo poder. Ele era um rei extremamente inseguro, que qualquer pessoa que cruzasse o caminho dele, que ameaçasse a posição dele, ele mandava matar. Ele era tão inseguro que ele tinha alguns filhos, e esses filhos dele eram muito inteligentes e tinham uma proeminência muito grande a ocupar o trono quando ele morresse, a ser os futuros sucessores dele. E ele se sentiu ameaçado pelos próprios filhos e mandou matar todos os filhos, para que não acontecesse o problema de um dos filhos dele querer usurpar o poder, o trono dele. Esse rei, ele era terrível. Herodes era conhecido por suas barbaridades, por não aceitar nenhuma ameaça. Qualquer coisa que soasse como ameaça, ele mandava eliminar. Então não é de se estranhar que ele mandou matar todos os bebês recém-nascidos, menores de 2 anos, quando ele ficou sabendo que havia nascido Jesus, o rei dos reis. Então Herodes, irmãos, ele faz parte desse primeiro grupo, aqueles que matam, que querem matar Jesus, que querem sufocar a palavra do Senhor, que não querem ouvir, que não querem saber, e que fazem questão de abafar tudo que diz respeito a Jesus, tudo que diz respeito à palavra de Deus. E nós vivemos dias em que existem muitos Herodes no nosso meio, existem muitos Herodes na nossa nação, no planeta, em outras nações, que tentam sufocar, que tentam abafar tudo aquilo que é Cristo, tudo que vem de Cristo, tudo que diz respeito à palavra de Deus. Uma das maneiras que essas pessoas tentam usar para abafar o que Jesus nos ensinou é sobre discriminação, é sobre que a família não vale a pena, cada um precisa ser feliz, custe o que custar, cada um pode viver a sua vida da maneira que bem entender, que Jesus é amor e só amor, e tanto faz a vida que você quer levar, do jeito que você quer levar. Então essas pessoas tentam dizer o contrário que diz a palavra do Senhor. Porque o que nos diz a palavra do Senhor? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz todos os dias, negue-se a si mesmo e siga-me. E às vezes esse discurso parece muito cruel, muito duro para muitas pessoas. Então, como essas pessoas não têm interesse de seguir, porque na palavra do Senhor também diz que estreito é o caminho que conduz à salvação. Então essas pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Você chama as pessoas para vir para a igreja? Não vou para a igreja não quero ouvir falar de Jesus não. Você vê aí na mídia, nas redes sociais, tantas pessoas acusando a igreja, acusando a palavra de Deus.
praticamente inventam uma nova Bíblia, que encaixa dentro das suas vontades, dentro daquilo que eles querem. Então, o primeiro grupo de pessoas que eu quero falar é sobre esse grupo de pessoas que não querem Jesus, definitivamente, declaradamente, não querem Jesus. Herodes falou: mata todos os recém-nascidos, porque esse menino aí que nasceu, ele me soa como uma ameaça. Esse menino, estão falando que ele é o rei dos judeus, então ele vai querer ocupar meu lugar. Então, antes que ele cresça, antes que esse povo judeu comece a adorar, então mata ele, elimina. Eu não quero ouvir. Muitas pessoas, para terem a sua consciência limpa do pecado, eles não querem ouvir a palavra de Deus, porque eles sabem que eles estão errados, eles sabem que eles estão fazendo coisas que não agradam o Senhor, mas eles não querem ouvir a verdade, porque muitas vezes a verdade é dura demais, a verdade confronta, a verdade mostra para nós o que nós precisamos mudar, e muitas pessoas não querem isso. Então não querem vir para a igreja, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer saber do Evangelho, não quer saber de Cristo. Esse é o primeiro grupo das pessoas. E depois vem o outro grupo, que aqui na palavra do Senhor fala que Herodes mandou reunir todos os sacerdotes e os escribas, reuniu todos eles, esse povo chamado os fariseus, que conheciam tanto das leis, sabiam tanto, eles só viviam para estudar as escrituras, eles só viviam em função disso, para entender. E eles perguntam, mas ele tem que perguntar para os magos, ele tem que perguntar para aquele povo que veio lá do Oriente, do outro lado, quem é, como é que vocês sabem, onde é que vai nascer esse menino, onde é que nasceu esse menino? Eles falam, não, está escrito, porque está escrito em Isaías, mais de 900 anos atrás havia predito, Miqueias havia predito exatamente esse versículo que está escrito aqui. Esse versículo que está escrito aqui: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Não tem uma forma mais clara de dizer. Aqui está o profeta Miqueias, lá muitos anos atrás, tinha deixado claro, registrado, que vai nascer em Belém. E aquele povo, os sacerdotes e os escribas, eles não estavam atentos, eles não estavam apercebidos do que estava acontecendo. Que Jesus tinha nascido. Vocês sabem quantos quilômetros que ficava Belém de Jerusalém? Alguns dizem 8 quilômetros, outros dizem 10 quilômetros. O Messias estava praticamente no quintal deles, estava do lado deles, e eles não sabiam. Mas aqueles homens que vieram lá do Oriente, eles viram uma estrela e eles estavam esperando. Por que eles viram que Jesus ia nascer, que Jesus tinha nascido? Porque eles estavam estudando, eles estavam buscando, eles queriam ver Jesus, eles queriam ver essa profecia se cumprindo, porque eles tinham interesse, porque eles buscavam. E tem um ditado que fala: quem procura, acha, quem procura, encontra. Então eles estavam procurando, então eles encontraram. E esse segundo grupo de pessoas aqui, irmãos, são as pessoas que são indiferentes. Conhecem Jesus, conhecem a palavra, ouvem tantas palavras, participam de tantos eventos. Hoje nós temos acesso, irmãos, a tantas palavras. A igreja, essa própria igreja que oferece tantas atividades, né? Durante todo esse ano, quantas atividades foram desenvolvidas aqui na igreja? É vigília, é encontro, é culto da família, é culto de homens, é culto de mulheres, é trabalho com as crianças. São tantas atividades. E muitas pessoas vêm aqui, muitas pessoas ouvem a palavra, mas elas vêm e vão. Elas não permanecem, não fixam os pés na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas querem as bênçãos. Elas não querem o abençoador. Elas não querem compromisso com o Senhor. Elas não querem conhecer mais do Senhor. Elas não querem ofertar para o Senhor. Aqui na palavra do Senhor você vai ver escrito aqui que quando os magos viram a estrela que parou exatamente
na casa onde Jesus estava. Eles se encheram de alegria, se encheram de júbilo e entraram na casa com muita alegria. Vocês sabem o que é muita alegria? Você vai ver, muita alegria lá no estádio de futebol, aquele povo cantando, aquele povo gritando, aquele povo eufórico por causa de um time. É muita alegria, eles estavam muito alegres porque eles tinham encontrado Jesus. E você acha que eles chegaram lá e pediram alguma coisa? Hein, Jesus, eu sei que o Senhor é um bebê ainda e tal, mas eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, será que não dá para o Senhor me dar uma bênção e tal? Não. Eles levaram, eles ofertaram presentes para o menino Jesus. Eles ofertaram ouro. Sabe o que significa ofertar ouro? Ouro é presente digno de um rei. Você não vai ofertar qualquer presente para um rei. É verdade ou não é? Quando você vai dar um presente para alguém, você dá uma olhada na pessoa assim, você fala, essa pessoa aqui, eu não posso dar, né? Aquele presentinho lá da 44 que eu gosto de comprar para mim, vou ter que procurar uma coisa diferente. Vou ter que procurar uma coisa melhor. Dependendo da pessoa, você sabe que você não pode dar um presente. Você tem que dar um presente adequado. E aqueles magos levaram e ofertaram ouro, presente digno de um rei. Eles ofertaram incenso, que apontava para Jesus como sacerdote, o sumo sacerdote, aquele sem pecado, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que não tinha falhas, o eterno sacerdote, aquele que intercederia por nós, aquele que pagaria um preço por nós, que pagaria um preço de sangue para que eu e você fôssemos salvos. E eles oferecem também mirra, que é um perfume, o perfume que era costume naquela época, que eles ungiam o corpo que seria sepultado. Apontava para a morte de Jesus, quando Jesus morreu por mim e por você. Então aqueles magos, eles estavam tão antenados, eles sabiam tanto e eles honraram tanto Jesus, que antes da maioria das pessoas que adoravam naquele templo, as pessoas que se diziam tão religiosas, porque quando os magos veem a estrela, eles falam, nós precisamos ir para aquele rumo, para o rumo de Jerusalém, vamos para Jerusalém, porque é lá que tem o grande templo. Porque Herodes, apesar de ele ser um rei cruel, extremamente cruel, ele era um homem extremamente empreendedor e inteligente e de bom gosto, porque ele conseguiu reconstruir o templo, que se tornou uma das grandes maravilhas daquele templo. 45 a 46 anos levou para aquele templo ser reconstruído em Jerusalém. Cerca de 10 mil homens trabalhavam ininterruptamente, sem parar, na obra daquele templo. Então era um templo, era uma coisa fantástica para aquela época. Era a coisa mais linda. E era onde as pessoas adoravam, era onde as pessoas falavam que os judeus viviam, o povo de Israel vivia. Então eles chegaram e foram para Jerusalém. Mas aquele povo que estava em Jerusalém, aquele povo não sabia o que estava acontecendo. Porque simplesmente eles estavam presos à religião. Eles estavam presos simplesmente a coisas fúteis, religião, culto, sem a presença de Deus. Mas aqueles reis, os magos que vieram para adorar, eles queriam muito mais. Eles falavam, eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero adorar Jesus, eu quero ofertar o que eu tiver de melhor para Jesus, eu quero levar para Ele. Mas esse grupo que eu estava falando, o grupo dos indiferentes, eles querem chegar na igreja e querem falar, Senhor, pode me ofertar o ouro, o incenso e a mirra. Eles não querem ofertar, eles querem receber. Eles querem sempre receber algo. E quando eles vêm para a igreja, quando eles procuram uma igreja e não acontece da forma que eles querem, eles se decepcionam e vão embora. Sabe por quê, irmão? Eu fui para a igreja, mas minha vida não mudou nada, não aconteceu nada, nada mudou. Sabe por quê? Porque com Deus não é assim. Deus não negocia o amor dele com você. Ele não vai chegar em você e vai falar, meu filho, o que você quer que eu te faça?
Você quer que eu te dou prosperidade? Você quer que eu te dou riqueza? Você quer que eu te dou filhos? Você quer que eu te dou um casamento feliz? Tá bom, meu filho, eu vou te dar o que você pede, e aí em troca você me adora. Isso é barganha. Jesus nunca fez isso e nunca fará. Ele nunca fará. Mas na palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio que por 40 anos ele deixou aquele povo de Israel, permitiu que eles caminhassem no deserto, permitiu que eles sentissem sede, que eles sentissem fome para provar o que estava no coração deles, simplesmente para ver se eles o adorariam ou não, na escassez, no momento difícil. Será que tem alguém aqui passando um momento difícil hoje? Será que tem alguém aqui nessa noite que você veio em busca de algo e fala: Senhor, muda essa situação? Eu quero dizer para você, Deus pode mudar essa situação. Isso para Deus não é nada, porque nas mãos dele está todo o poder emana dele. Mas talvez ele quer conhecer o seu coração, talvez ele está sondando o seu coração, para ver se você não quer só a bênção e depois vai embora. Porque muito mais do que abençoar você, ele quer você. Ele quer o seu coração para ele. Ele quer ter intimidade com você. Talvez a bênção que ele vai te dar hoje, ele te dá a bênção hoje e você vai embora. Irmãos, como a gente sente isso com os nossos filhos? Quando eles falam: nossa, eu quero isso. Por exemplo, um filho quer um carro. Você fala: meu Deus, eu vou dar um carro para meu filho. Eu vou abençoar meu filho com um carro. Vai lá, labuta, peleja, dá um carro pro filho, entrega a chave na mão dele e ele vai embora. E aí daí a pouco você fala: ué, mas cadê meu filho? Foi embora, sumiu. Por quê? Porque o brinquedo que você deu para ele levou ele para longe. Então Deus não vai fazer isso. Não vai. Primeiro, Deus quer conhecer o seu coração. Deus quer que você se achegue a Ele. Ele quer se achegar a você. Ele quer se revelar a você como o maior presente que você pode dar, que você pode ter. Muito além do que as bênçãos que Ele pode te dar. É claro que as bênçãos vão acompanhar você, a sua vida, porque na palavra do Senhor fala que as bênçãos te alcançarão. Quando você for fiel ao Senhor, na palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas talvez o Senhor quer ver como é que você vai caminhar, como é que vai ser a sua vida. Se a palavra dele, se a resposta dele para a sua vida hoje for não, ainda não, meu filho. Como é que você vai reagir diante dessa situação? Porque muitas vezes nós oramos e nós pedimos ao Senhor algo e a resposta do Senhor é não. Quantas vezes, irmãos, eu chego em casa e eu olho para minha mãe naquela cama e eu falo: Senhor, cura minha mãe. Eu sei que o Senhor tem o poder. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem o poder de levantar ela dessa cama hoje ainda, porque basta uma palavra. Eu sei, Senhor, que uma palavra do Senhor muda tudo, transforma tudo, Senhor. Levanta ela, Senhor, ela é sua serva, Senhor, faz um milagre, eu quero ver o seu milagre. Quantas vezes eu orei, quantas vezes eu chorei, e a resposta do Senhor é não. Mas eu continuo aqui. Você acha que é porque eu sou boa o suficiente, que eu sou muito boa? Não. Eu estou aqui porque é a força dele que me põe de pé todos os dias. É a força dele que me põe de pé. É porque eu entendo. E eu falo para o Senhor: para onde eu irei, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde eu irei, Senhor, se eu te abandonar porque o Senhor me disse não? Onde eu vou encontrar a paz para o meu coração? Onde eu vou encontrar forças para continuar? Onde eu vou encontrar, Senhor, aquilo que só o Senhor pode me dar? Então todos os dias eu digo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, me ajuda, me fortalece para que eu possa prosseguir. E muitas vezes Deus fala não, porque Ele está nos tratando. Muitas vezes o processo fere, mas o propósito cura. Eu ainda não sei qual é o propósito do Senhor na minha vida, na sua vida. Eu não sei quais são as batalhas que você enfrenta, quais são as batalhas que você tem vivido.
Mas eu quero dizer para você que Deus tem um propósito. E tem uma música que diz que onde você só vê dor, Ele vê livramento. Muitas vezes o não de Deus é um livramento. E muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes sem compreender. Nós não entendemos, mas muitas vezes o não de Deus é um livramento. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em você, está trabalhando nessa situação. Talvez o não dele hoje é porque ele não quer mudar só essa situação. Ele quer mudar tudo que envolve essa situação. Tudo que gerou. E muitas vezes nós precisamos decidir se vai continuar ou você vai embora. Então esse grupo de pessoas são o grupo das pessoas indiferentes, os simpatizantes, as pessoas que estão atrás de bênção, mas não querem um abençoador. Esse povo, eles eram tão indiferentes ao Senhor, e eles estavam tão distantes do Senhor Jesus, que quando Jesus cresce e começa o seu ministério, que ele começa a pregar, ele começa a incomodar, ele começa a desconstruir toda a imagem que aquele povo tinha. Eles falaram: agora vai vir o rei dos judeus, vai nos libertar do poder de Roma, vai ser um homem muito bonito, muito rico, muito poderoso, e o que ele falar vai acontecer e vai ser bom para nós. Sabe o que é isso? Interesse. Eles queriam a Deus por interesse, mas quando eles veem que Jesus não era nada disso, que Jesus era um servo humilde, que na palavra do Senhor diz: e a si mesmo se humilhou e assumiu a forma de servo, e como homem se esvaziou. Quando eles veem Jesus naquela postura de um servo humilde, sofredor, homem de dores, que sabe o que é padecer, eles se decepcionaram e falaram: crucifica-o, mata-o. Esse rei nós não queremos. Esse rei nós não queremos. Não é esse rei que nós esperávamos. E tem muita gente dizendo isso. Tem muita gente abandonando o Evangelho. Tem muita gente abandonando Cristo e falando: não é esse Cristo que eu esperava. Não é esse Deus que eu esperava. Ele não me deu o que eu quero, então estou indo embora. Mas eu quero falar, e aqui eu começo a concluir a minha palavra. Quero falar sobre esses últimos, que são os reis. Que são os reis magos que vieram adorar Jesus. Não se sabe exatamente quantos quilômetros eles percorreram, mas talvez centenas, talvez até milhares de quilômetros. Talvez enfrentaram frio, talvez enfrentaram a fúria do mar, a travessia de rios, perigos de ladrões, que na palavra do Senhor você vai ver que eram caminhos perigosos, não tinham estradas, era difícil chegar em algum lugar. Não se sabe quanto tempo eles demoraram, porque é provável que quando eles conheceram Jesus já teria 1 ou 2 anos de idade. Mas não importa os sacrifícios que eles tiveram que fazer, não importa o que eles tiveram que renunciar, não importa quão distante eles estavam, eles tinham um foco, eles tinham um objetivo. Eu quero conhecer Jesus, eu quero encontrar Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver a presença de Jesus. E nada tirou aquele povo do objetivo deles, nada impediu. Quando eles chegaram em Jerusalém, se deram de cara a cara com Herodes, tão bárbaro, tão cruel. Talvez ali eles poderiam ter desistido, poderiam ter pensado: eu vou embora, senão esse Herodes vai mandar me matar a gente também, que ele é doido. Não! Nós viemos aqui para ver Jesus, e nós vamos ver Jesus, nós vamos até o fim, nós vamos encontrá-lo, e nós vamos adorá-lo, e nós vamos ofertar a Ele o melhor que nós temos, e nós vamos dizer que nós nos rendemos à grandeza e à majestade, ao reino dEle. Glória a Deus, aleluia! E eu quero dizer para você nesse domingo de Natal, que tudo que nós mais precisamos é a presença dele na nossa vida. O maior presente que você pode receber hoje é a presença de Jesus Cristo na sua vida. É andar com ele, é caminhar com ele, porque Jesus, ele está aqui, ele está na sua vida, ele está mais perto do que você pode imaginar, e ele é a estrela da manhã, o príncipe da paz, o rei dos reis, o leão de Judá, conselheiro, advogado, fiel, melhor amigo, Espírito Santo, Consolador, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o mais presente,
sentir a presença do Senhor, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. É a presença dele que nos faz ser diferente. Quando Moisés estava partindo, e Deus fala: vai, Moisés, eu vou fazer de ti um novo povo. Vai, Moisés, eu serei contigo. E ele fala: não, Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. E tudo que nós precisamos é a presença dele em nossa vida. Amém. E o Senhor está aqui, e Ele quer ser presente na sua vida. Ele quer ser o seu presente hoje. Esquece dos presentes, esquece da correria do Natal e de todo o consumismo que envolve essa data. E pensa agora um pouco: você o quer na sua vida como o maior presente que você poderia receber nessa noite? Você o quer? Você dá um passo em direção a Ele? O seu coração está atraído pela presença dEle? Ou você simplesmente vem aqui e depois se distancia dEle, depois você vai embora? Eu estou agora com um filho adolescente, um filho jovem, e eu estou vivendo uma experiência de que quando os filhos saem, como é ruim, como a gente sente falta. Eu vivo falando para o Dari, eu não estava preparada. Eu não estou preparada. Quando ele chega, põe umas roupas na mochilinha: mãe, tchau, vou ali, vou para casa da namorada, vou para casa, né? Então, quando o filho vai embora, eu fico imaginando o coração de Deus. Quando o Senhor, quando você dá um passo em direção a Ele, Ele dá outro passo em direção a você, e Ele começa a ministrar coisas no seu coração, trazer paz para o seu coração. Mas é na hora que você consegue aquilo que você quer, você vai embora, e Jesus fica lá, te esperando de braços abertos, porque o Espírito Santo, Ele não acusa. O Espírito Santo, Ele é consolador, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, amém? E o Espírito Santo de amor, Ele está aqui nessa noite. Eu vou encerrar minha palavra, mas eu quero que vocês me permitam encerrar com uma história curta, mas que marca muito o que eu estou dizendo. Porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Então queira Jesus Cristo nesta noite, e aí você terá tudo que você precisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Que você possa chegar no nível que você entenda: Senhor, tudo que eu preciso é a sua presença. Se essa situação não mudar, eu vou continuar aqui. Se o mar não se abrir, se Faraó me alcançar, se a cura não vier, se os meus objetivos eu não alcançar, se a minha empresa não vingar, Senhor, eu continuarei aqui, eu estarei na sua presença. Porque quem tem Jesus tem tudo, amém? Então conta-se de um homem rico, um homem muito rico, extremamente rico, que ele tinha um único filho, e ele não tinha esposa e não tinha mais nenhum familiar. E o grande hábito desse homem era adquirir quadros caríssimos, de Picasso, das imagens dos melhores cantores, dos melhores pintores, artistas. E ele era colecionador de grandes obras de arte. E ele possuía uma fortuna em quadros, em obras de arte. E aí um dia, esse único filho dele falou: pai, eu quero fazer uma viagem com meu amigo e tal. É tudo bem, meu filho. E pagou pelaquela viagem, financiou, e aquele filho ia para um lugar distante. E foi, só ele e esse amigo dele. E aconteceu que nessa viagem houve um acidente grave de carro, em que o filho dele perdeu a vida, morreu na hora naquele acidente. Mas o amigo dele sobreviveu sem nenhum arranhão. E aquele amigo dele não conseguia encarar o pai dele, porque era muito forte a emoção de ver o quanto aquele pai amava aquele filho. E por que ele sobreviveu e o amigo dele não tinha sobrevivido? E ele não quis encontrar com o pai do amigo dele por um tempo, mas ele falou: o pai dele gosta muito de obra de arte. Eu não sou um pintor especialista, mas eu vou pintar um quadro do rosto, da imagem que eu tenho do filho dele, da última imagem que eu tenho do filho dele, que era o amigo dele.
E ele pegou um quadro e pintou aquele quadro da maneira que ele achava que era melhor, que melhor descrevia o rosto do seu amigo. E passados alguns dias, ele mandou emoldurar aquele quadro, mandou embrulhar e mandou entregar para o pai daquele amigo. E o pai daquele amigo ficou simplesmente muito tocado, muito apaixonado por aquele quadro. E mandou colocar ele num lugar de destaque, bem grande, no meio da sua galeria de arte, junto com os melhores pintores. E aí, mais passado pouco tempo, ele teve uma enfermidade e ele percebeu que ele ia morrer. Ele chamou os administradores e falou: olha, eu quero que assim que eu partir, assim que eu morrer, eu quero que você faça um leilão. Que você faça um leilão de todas essas obras de arte, todas essas que estão aqui. E aí você vai fazer esse leilão e vai ofertar para alguma instituição, alguma coisa. Ele deu ordem ao que seria feito com o dinheiro arrecadado, né, com aquelas obras de arte. Chegou o dia do grande leilão e vieram pessoas do mundo inteiro interessadas nas obras de Picasso, nas obras mais caras de arte. E aí cada um se interessava mais por uma obra. E aí vários lances foram dados em vários quadros, mas ninguém olhava para o quadro do filho. Ninguém dava nem moral para o quadro do filho, porque não era um especialista de renome que tinha pintado, não era a melhor pintura, não era o quadro mais bonito, com certeza não era. Mas aí foram passando, as horas foram passando, e aí lá no fundo, uma pessoa muito simples, que talvez não tinha condições de dar um lance adequado, e nenhum daqueles outros quadros, ela vai, levanta e fala: eu quero dar um lance no quadro do filho. E era um valor muito baixo, que aquela pessoa tinha perto dos valores dos outros quadros. E aí ele foi e falou assim: qual que é o seu lance? Ela falou um valor muito baixo, ele falou, bateu o martelo, falou: está encerrado o leilão nessa noite. E todos os outros quadros agora são seus. Aí todo mundo começou a falar: mas como assim? Como assim acabou o leilão? Todas as outras obras de arte vai junto com a obra do filho. Aí ele foi e falou assim: foi deixado pelo pai dele que quem tem um filho tem todas as outras coisas. Quem tem um filho tem as melhores fortunas. Quem tem um filho tem tudo. Então ele deixou escrito que a primeira pessoa, independente do valor do lance, independente de qualquer valor, quem escolhesse o filho, levaria consigo todas as coisas. Então quem tem um filho tem tudo. Quem não tem um filho não tem nada. Amém? Gostaria que vocês colocassem de pé. Vamos orar para que hoje o Filho possa reinar em nossas vidas. Que hoje o nosso coração seja aquela manjedoura que Jesus nasceu. Que o nosso coração esteja disposto a recebê-lo todos os dias. Que a nossa vida esteja na presença dele continuamente. Que nós possamos amar a presença dele, amar o Senhor Jesus como o bem mais precioso que nós podemos ter. Amém? Eu quero que você curva a sua cabeça agora, aí onde você está, e vamos fazer uma oração para que esta palavra continue sendo ministrada aos nossos corações. Senhor Deus, essa é a sua palavra, Senhor, esse é o seu Filho Jesus, do qual nós falamos, e no nome dele, Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, diante da Tua presença. Senhor, que nós não sejamos, ó Pai, indiferentes, que nós não sejamos, ó Deus, aqueles que só querem as bênçãos e não querem o abençoador, que nós não venhamos matar, Senhor, aquela palavra, a Tua palavra, mas que ela seja rema, Senhor, em nossos corações, que nós possamos aprender, Senhor, a adorar ao Senhor na beleza da Sua santidade, que nós possamos ofertar a Ti, Senhor, o que nós temos de melhor, que o Senhor receba esse culto, ó Pai, como adoração, como oferta suave e agradável a Ti. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que aqui vieram, que eles levem consigo, Senhor, a bênção que emana de Ti, que eles levam de Ti, que eles possam levar nesta noite, Senhor, a alegria e a paz que só a Tua presença pode dar. Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que o Senhor nos fortaleça, para que possamos permanecer firmes, ó Deus, na Tua presença,
fortaleza até o fim, até o dia que nós vamos encontrar com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos podem aplaudir o Senhor.